Não, e hoje ninguém vai falar de arbitragem porque foi um apito, e eu vou repetir aqui antes da virada. Não houve nada de absurdo ontem no estádio do Maracanã. Mas nada mesmo. Nenhum erro de Wilton Pereira Sampaio de toda a arbitragem. Já vou até pôr a trilha aqui, ó. Porque, cara, de verdade, Peraí, eu fui na ironia. Você... Não, de jeito nenhum, cara. A gente pode falar em arbitragem polêmica, porque toda arbitragem no Brasil é polêmica. Mas erro de arbitragem não tivemos ontem. Vocês vão me desculpar. Não, assim, a questão é, somos viciados em pênalti à brasileira. E aí, quando é pro seu time, você gosta do pênalti à brasileira. Quando não é pro seu time, aí você... Porque, cara, desculpa... O Wilton Pereira Sampaio ontem, na minha visão, eu não quero falar de arbitragem, tá? Porque o jogo foi muito bom e a arbitragem não influenciou. Não? Não, lógico que não. Porque o Wilton, ele teve uma arbitragem, o VAR, aquilo que a gente... pelo menos eu peço, tá? A minha arbitragem qual é? VAR só em erros crassos. Eu quero fazer a pergunta acompanhado você. Só em erros crassos. Do Gustavo Gomes com o Jorginho. Faz o exercício lá. Tem 10 caras ao seu lado. Quantos dariam pênalti? Penalidade mínima. Essa, pra mim, é a penalidade mínima. O Gomes já estava se projetando. Quando ele percebe que a cabeçada vai pra fora, ele cai. Óbvio, o Jorginho no futebol brasileiro, ele assume o risco. Ele assume o risco. Mas, assim, o Wilton, pra mim, teve a arbitragem que eu procuro no Brasil. Que é a arbitragem do tipo assim, ó. O Wilton e o VAR. Só chama, meu amigo. Se eu tiver feito uma grande besteira. E pra mim esse é o lance mais discutível do jogo. De resto, tudo normal, tudo normal. Então é a única vez que eu vou falar de arbitragem hoje na minha visão. Você não acha que tem que profissionalizar? Acho que tem que profissionalizar. Desculpa falar, mas eu não gosto do Wilton, hein? Eu não gosto, eu acho o Wilton, pra ser o melhor árbitro brasileiro, olha, tá ruim a arbitragem brasileira. Eu acho ele um fofo. Mas ontem... O Wilton, pra mim, foi o exemplo do que eu quero de arbitragem no Brasil. Se ele marcasse esse pênalti no campo, beleza. Ele viu ali e tal. Entendi o que você tá falando. Agora, mas ele fez uma arbitragem diferente da arbitragem brasileira. O VAR, isso, exatamente. Então, assim, Liverpool e Manchester United. Isso. Teve falta, que você olha aqui, que você fala no Brasil, você fala, nossa, isso era pra cartão amarelo, não dava. Eu preciso ser coerente com o que eu penso e o que eu quero sobre a arbitragem brasileira. Porque, no fundo... Todo mundo é meio árbitro brasileiro. Todo mundo é meio árbitro brasileiro. Somos todos Wilton Pereira Sampaio. Outros agora, outros. Então, eu vejo como a primeira arbitragem pós-crise que a gente viveu nas últimas semanas. Do tipo assim, só vai me chamar, meu amigo, se for um negócio absurdo. E não foi. Polêmico? Pode ser polêmico, claro. O Jorginho, ele faz ali o movimento com os braços. Eu não estou negando a imagem. Darias o pênalti? Não daria. Olha, não daria. Gabi, eu quero pra mim é penalidade mínima. Pra mim é penalidade mínima. Eu quero te ouvir. A minha opinião aqui ela é muito simples. Olhando o contexto, pênalti ontem. Olhando onde nós estamos. Futebol brasileiro, arbitragem de vídeo, como eles são orientados, pênalti. Ponto. Eu não sei mensurar o quão forte foi o empurrão do Jorginho. Não acho que foi o suficiente. O Gomes sentiu o toque, empurrou, correu o risco. Pênalti brasileiro era pra ser marcado. Arbitragem que eu gostaria de ver. Aí é diferente. Arbitragem que eu gostaria de ver. Lá fora não teriam dado esse pênalti. Tem até ouvinte falando aqui, ó. Manda o que você acha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E ele cita até a Premier League. Ontem, esse jogo fosse na Premier League, era capaz o juiz dar amarelo pro Gustavo Gomes, por simulação. Se fosse no Liverpool e Manchester United. Por exemplo, era capaz, o juiz era capaz de dar amarelo por simulação. Ou, se eu estou exagerando aqui, não ia de forma alguma dar o pênalti. Para o futebol brasileiro, a forma com que o pessoal é nutrido de informação, isso eu estou falando de arbitragem, era para marcar o pênalti. Agora, se a gente for para o mundo utópico, se a gente for para aquilo que a gente idealiza, não sei se marcaria aquele pênalti. Não sei se até que ponto também influenciou de certa forma no resultado, mas o fato é que o Flamengo venceu por 3-1 e a gente vai fazer o ciclo, Gabi, de voltar e falar assim, uma hora um é prejudicado, outra hora outro é prejudicado. Aliás, os dois dirigentes ontem passaram vergonha pra mim. Tanto o Boto como o Barros. Não só ontem. Chega dessa história. Chega dessa história, gente. Boba? Dupla boba, boa, gostei. Boba, adorei. Okay. A dupla boba passou vergonha, cara. Passou vergonha ontem. Fala, Gabi.
Cara, eu discordo do PDV na questão do pênalti. Eu acho que foi pênalti. O Wilton Pereira tinha que ter sido chamado pelo VAR pra revisar o lance. E não é porque é o Palmeiras, assim como tem outros lances. Eu acho que é pênalti, eu falo aqui que é. Quando eu acho que não é, eu falo que não é. No clássico que a gente teve, o Choque Rei, pra mim o São Paulo foi prejudicado. Porque certamente daqui a pouco vão vir alguns comentários. Mas por que no Choque Rei não? Também acho que ali o São Paulo foi beneficiado pela arbitragem, como ontem o Palmeiras foi beneficiado, como ontem o Palmeiras foi prejudicado. Não acho que isso foi determinante para o Palmeiras perder o jogo, muito pelo contrário. A gente teve jogo de futebol ontem, a gente teve 2 times propondo o jogo. O Palmeiras, em determinados momentos, era até melhor do que o Flamengo. Tanto que termina o primeiro tempo, o Flamengo tem 4 finalizações, mas só 3 são em direção ao gol. E os 3 que foram o gol. O pênalti, que foi muito bem marcado na minha concepção. Vi um pessoal falando assim... o do Fux. Que também o encontrão antes, pra mim, não foi nada, Gabi. Tem o encontrão do Pedro e tem gente reclamando de uma falta do Danilo no Vitor Roque. Ali foi muito falta. Mas aí tem a questão eles estavam disputando, cara. Não tinha disputa. Foi um golpe de judô ali. Mas fala, tem a Gabi. questão de que é a fase de ataque, né? E a gente não sabe qual que é o momento em que o VAR começa a contar a fase de ataque. Talvez ali eles não estivessem contabilizando. E aí, por conta disso, passou batido e eles consideraram só o empurrão do Pedro no Bruno Fux, que pra mim também não foi nada. Eu acho que o Fux foi até, de certa forma, infantil naquele momento. Ele tem outros jogo do recursos Fux, pra poder ter impedido o Pedro ali de dar continuidade na jogada. E o outro gol que foi, pra mim, culpa do Aníbal Moreno também, que fez um jogo muito ruim ontem, muito abaixo. E o outro gol também foi culpa do Bruno Fux. Não é pra gente culpabilizar alguém. O Fux toma o giro, aquele giro, ou você faz a falta, né? Ou você faz a falta. Eu tive uma aula com você de como marcar um pivô na última sexta-feira. Sexta-feira, 2 anos sem jogar, me orgulhei, viu? Bom desempenho, cara. Aí eu... Tá no Palmeiras? Não, também não dá. Aí é o seguinte, o Fux erra no pivô, ao marcar o pivô, ele perde a passada no pênalti, o Aníbal erra também, um jogo muito ruim do Fux. Carlos Miguel, aquela história. Não foi culpa dele. Vitamina? Como Bateu, é que é? Tomou. Goleiro Vitamina. Não foi culpa dele. Não, mas bateu, tomou. Eu acho que assim, todos na cara do gol é difícil. Porque quando era o Hugo Souza na seleção, goleiro grande tem que fazer milagre. Não, foram 2 na cara do gol. Agora com o Lorde Inglês, o Charles Michael, vocês estão com essa boa vontade toda, pelo amor de Deus. Eu assim... a gente ficou aqui falando que, na verdade, Deus. Dos gols que o Hugo tomou foi mais falha do Beraldo do que do Hugo. Então, assim, não, aí, né? Verdade, pra assim mim, como foi mais falha do Fux do que do Carlos Miguel. Eu acho que assim, ontem, fosse Lomba, fosse Carlos Miguel, nos gols, não tem o que fazer. Cara a cara, você pode escolher um canto, você pode até falar, mas o cara tem 2,04 metros, pula num lado. Mas tava cara a cara, não dá pra... Pênalti muito bem batido pelo Jorginho. Ele foi esquisito no pênalti. Foi mesmo. Porque ele é altão, ele dá uma agachada, ele pula na diagonal, né, pra cortar tempo. Entendeu? Isso aí tá certo. Verdade. Pular na diagonal pra cortar tempo. Só que ele foi... o cara ficou naquela expressão, né? Você sabe, né? Sim. A expressão de xerox. Aí vai pra direita, o outro vira pra... O outro mete a bola no canto esquerdo. Ficou de Xerox. Não pode falar... Eu achei legal, ficou de Xerox. Vou usar. Né? É isso aí. 5 horas e 10 minutos. 10 minutos falando de Palmeiras e Flamengo. Não falamos. Ainda não falamos. Não falamos? Não, do jogo não. Mas tudo isso compõe o jogo. Não. O jogo não tem pênalti. Eu posso opinar? Não. Deixa eu só falar um negócio rapidinho. À vontade, programa é de vocês. Não, é porque o PDV falou sobre ser a arbitragem que ele gosta de ver. Eu acho que num ponto o Wilton Pereira, ele manteve o seu critério, né? Porque teve um empurrão do Gomes também no Jorginho. Tiveram outros lances, até que a torcida do Palmeiras reclamou do Pulgar, dar um pisão no Maurício, que fazendo uma comparação de lances, eu achei que o pisão do Pulgar foi menor do que o Andréas deu no Marcos Antônio no Choque Rei, por exemplo. Então eu acho que o Wilton Pereira, ele manteve um critério de arbitragem. Olha, esses tipos de lances eu não vou considerar, então eu não vou dar cartão, eu não vou dar um vermelho para algum jogador por conta de lances que eu não considero graves. Então eu acho que nesse aspecto o Wilton Pereira, ele manteve uma arbitragem no nível que ele estabeleceu desde o primeiro lance, que foi esse lance do Gustavo Gomes com 4 minutos de jogo. Então, nesse aspecto não tem muito o que falar sobre ele. E as expulsões que ele dá no fim do jogo, já tinha terminado, que é pro Piquerez e pro João Martins, também foram registradas na súmula e com razão, né? Porque acusaram de... Falou que ele veio pra roubar a gente, né? Você tá aqui pra roubar nós. Ele só vai lá pra roubar o Palmeiras, né? Apita jogos do Palmeiras e acaba roubando o Palmeiras. E o João Martins falou sobre ele querer prejudicar o Palmeiras em todos os jogos. Tentaram roubar a Arrascaeta, hein? Na saída do jogo, hein? Você viu 7 anos no Flamengo.
tentar assaltar o Arrascaeta. Dito tudo isso, o Palmeiras ainda é líder do campeonato. Só responder aqui. O gol do Vitor Roque, gente, eu vi muita gente na dúvida em relação à arbitragem. O próprio Felipe Luiz disse que foi mais um erro deles, no caso do departamento médico, e falou, não dá pro Léo Ortiz, demorou muito, o Palmeiras ficou 1 minuto com a bola, tem o lateral, e o Danilo tava saindo do banco nessa hora, que a gente não tinha informação, eu falei, nossa, vai sair um gol do Palmeiras, você vai ver o Wilton Pereira Sampaio. Mas depois viram que realmente foi vacilo. Isso aí não pode acontecer. Vacilo do Flamengo. Não pode acontecer. Isso é algo que jamais aconteceria no time do Abel Ferreira. Jamais aconteceria. Não dá. E eu caio no chão, né? Sei lá. O Abel deu um chilique enorme que foi na Copa do Mundo de Clubes. Exatamente. Eu só vou responder um ouvinte sobre a arbitragem, porque é um que me questiona sobre algo que eu acho interessante. Tudo, vai. Não, esse aqui eu acho justo. Esse aqui eu acho justo, porque ele é bom que a gente compare lances. O resto, meus amigos, vocês querem ouvir o que vocês querem ouvir. E aí, eu tenho uma opinião, e a minha opinião é diferente da sua, vida que segue, vocês Parabéns não precisam me xingar, vocês não precisam... Cara, é uma opinião que eu tenho sobre o lance. Isso é muito necessário. E eu acho que o tipo de arbitragem que eu quero é essa do jogo Flamengo e Palmeiras, ponto. Arrasou. Eu sou coerente com relação às minhas posições do que eu quero com a arbitragem, mas o Francisco questiona. Então o juiz não errou no jogo do São Paulo. Claro que errou, porque o Ramon Abate-Abel... ele interpreta que sem querer não é falta, e sem querer é falta no futebol, e todo mundo viu que o jogador do São Paulo Tapia tomou um rapa tanto do que ele tá na geladeira, tá? Área, tanto que ele tá na geladeira. Eu acho que ali sim é um lance que o VAR tem que intervir. Ali é um lance de penalidade máxima. Pra mim, o Wilton não marcou no campo o empurrão do Jorginho em cima do Gomes. O VAR, pela intensidade do lance... Pra você não entra, perfeito. Não entra, tá? Perfeito. Então assim, essa é a minha visão de arbitragem. E você pode achar que foi pênalti, você só não pode achar que eu tô aqui representando algo ou são alguém. Estilos de arbitragem diferentes. É a minha opinião diferente. e o que eu penso sobre a arbitragem.